Uma das tarefas de quem quer opinar na internet é ser capaz não de apenas dar respostas melhores, mas de fazer perguntas melhores. Ter a habilidade de ver a pergunta por trás da pergunta é o que, no fundo, produz respostas melhores. Isso deprime os inseguros porque, em vez de responder apenas é isto ou aquilo, você responde na verdade não é nenhum ou são os dois. Isso é ruim para os negócios porque a insegurança é o melhor mercado do mundo. Todo mundo quer a resposta certa, ninguém quer a verdade. Então, para dar uma resposta melhor e piorar a vida dos inseguros, vamos fazer um exercício do que os psicólogos chamam de pensamento lateral. Quer dizer, em vez de tomar os caminhos conhecidos ou começar a raciocinar a partir das premissas, vamos começar a questionar as próprias premissas. Por exemplo, se alguém pergunta: o copywriter é um especialista em vendas? Então, por que ele não consegue vender os próprios serviços? Se você acredita nisso, você começa a raciocinar a partir da segunda parte da frase. Por que, que você, sendo um especialista em vendas, não consegue vender os próprios serviços? Você vai questionar essa mesma premissa. O copywriter é um especialista em vendas? Então, da mesma forma, quando me perguntam como vencer a procrastinação, eu respondo: mas procrastinação é mesmo um problema a ser vencido? Comece pelo óbvio, que boa parte dos gurus da internet, porque eles precisam parecer mais sofisticados do que você, ignora. Nós procrastinamos as coisas que não queremos fazer, certo? Mas e daí? Dizem que essa é a tarefa da vida adulta, fazer as coisas que não gostamos, sem reclamar e gerar resultados. Quer dizer que, além de fazer, eu preciso gostar ainda. E se o que importa é entregar o resultado, do que adianta eu fazer isso antes e com um sorriso no rosto? Quando eu trabalhei por 3 anos em um excitante escritório de assistência técnica a relógios de ponto e catracas, nenhuma tarefa ali parecia fazer qualquer sentido para mim. Mesmo assim, eu entreguei tudo o que me pediam no prazo e paguei as minhas contas. Não tem nada aí para se orgulhar. Eu fiz o que era esperado. O que eu deveria fazer então com o meu tempo livre se eles me pagavam para olhar para uma tela? Eu deveria fazer isso tudo imediatamente para olhar e para voltar a olhar para uma tela até um trabalho aparecer? Eu mereço algum prêmio por fazer o meu trabalho? Eu acho que não. Muito menos mereço ouvir um desconhecido imitando o general me dizendo que reclamar disso é imaturidade. Eu estou convencido de que toda a ideia de procrastinação foi inventada por alguém que queria escrever um livro de autoajuda. Eu só ainda não tenho provas. Eu acho que a maioria de nós, principalmente aqueles que trabalham ou trabalharam em escritório, passa a maior parte da vida presa à procrastinação porque a maioria dos trabalhos não leva 8 horas para ser executado. Mas mesmo assim, temos que permanecer no escritório por essas 8 horas, já que a pessoa comprou o nosso tempo. Eu já escrevi milhares de páginas, gravei centenas de horas e dei outras milhares de horas de aula em escolas. E, no entanto, procrastino até o último dia para pagar contas e impostos. Isso quando eu não esqueço e ainda pago a multa. Eu chego atrasado aos eventos, eu chego atrasado até às aulas. Eu sou incapaz de acordar às 5 da manhã e não consigo manter nenhuma rotina de alta performance matinal aplaudindo o sol e fazendo bulletproof coffee. Eu sei que isso soa como um desperdício para eles. Eles dizem que me falta a habilidade de gerenciar o tempo, o que para mim é um erro de hierarquia de valores. Não há nenhum sentido em gerenciar o tempo, mas sim em estabelecer prioridades na vida para usar o tempo que você já tem. Tanto faz quanto tempo leva para fazer as coisas que importam para você. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando você é pego nesse ritmo perpétuo de estar ocupado só para fazer alguma coisa sem nenhum valor, preferindo assim fazer algo a não fazer realmente nada, não é? Essa preocupação gera essa constante ansiedade de eu tenho um negócio para fazer 24 horas por dia. E o prazer de riscar cada linha de sua lista de tarefas se torna mais gostoso do que realizar essas tarefas, que amanhã começarão de novo, tudo igual, até o final da sua vida. Então eu abomino essa constante preocupação e pressa de acabar tudo no processo criativo, por exemplo. Eu prefiro ou o trabalho focado ou aquele descanso abandonado, largado na calçada, em cima da grama, né? Como se fosse uma sacola de plástico jogada pelo vento. Né? Ou você corre ou você descansa.
O jogging é uma droga. Eu acho que a procrastinação, quer dizer, adiar algo que você não quer fazer até o último minuto, fazendo algo mais agradável, é uma maldição para essa cultura da performance, porque é uma cultura que vê o prazer como um pecado e a dor como a salvação. Aquilo que começou como guilty pleasure, o prazer culposo, se tornou apenas guilt, apenas culpa de qualquer prazer em geral. As pessoas estão se sentindo culpadas por relaxarem. Eu tenho uma mentorada que se sente culpada por terminar seu trabalho no home office mais cedo do que imaginava. Ela poderia parar de trabalhar todos os dias às 3 da tarde, depois estudar, tomar sol, beijar na boca, praticar um instrumento, aprender uma nova língua, mas não. Ela arruma outras tarefas porque se sente jovem demais para relaxar e ser vista como preguiçosa por seus superiores. Não é surpresa o fato de ela não se achar interessante e ter poucas ideias. Quem gosta de quem só fala de trabalho? Só se o seu trabalho for pornografia. Não sei você, mas pensando lateralmente, eu acho que a procrastinação nos diz coisas mais profundas do que sou preguiçoso. Para quem escreve, pode ser um sinal de que você ainda não pensou bem na sua ideia, na sua história, no seu produto, no seu público. Você está com medo de descobrir que precisa melhorar. O trabalho aí é uma autorrevelação dolorosa, que, como disse o escrivão Bartleby, eu preferiria não fazer. Essa, essa preparação, né, ela pode ser falta de pesquisa, mas às vezes é falta de não fazer nada. Il dolce far niente, como dizem os italianos. Muitas vezes essa secura que sentimos ao escrever é falta do lubrificante da perda de tempo, da busca da serendipidade, de flanar, da conversa jogada fora, de passear sem nenhum objetivo específico. A cura para o seu bloqueio criativo às vezes é não fazer nada. E sei que isso te deixa desesperado, porque você fica à mercê do acaso, da sorte. Para o funcionário, pode significar que a tarefa em questão é inútil ou não vale a pena, ou que seria melhor resolver o problema de outra forma. É uma atitude que é desencorajada pelas empresas, e isso gera mais procrastinação em vez de solução. Esses são os dois pontos em comum, na minha opinião. Ou é necessário mais preparação antes de começar, ou você tem medo do fracasso ou da rejeição que pode vir da conclusão da tarefa. Para mim, esse é um problema de falta de fé em si mesmo, no fundo. Você não confia na própria capacidade de resolver aquele problema. É por esse motivo que eu acho que hoje é impossível crescer em qualquer nicho na internet sem algum conteúdo motivacional. As pessoas precisam se lembrar do seu poder de resolver a própria vida. Outra possibilidade é que a procrastinação faça parte do próprio processo criativo. Estar entediado, inquieto e irritado podem ser manifestações de diferentes estados mentais, incluindo aí o do processo criativo. E eu não estou falando só de arte aqui. A penicilina não foi inventada quando o Fleming estava pensando sobre ela, mas quando se descuidou de uma amostra de bactérias, o que as contaminou com um fungo que daria origem ao antibiótico. A vulcanização da borracha não aconteceu quando Charles Goodyear estava pesquisando borracha, mas quando deixou cair uma mistura de borracha e enxofre que acabou criando a borracha vulcanizada. O micro-ondas não surgiu quando Percy Spencer estava estudando campos magnéticos, mas quando o magnetron usado em radares derreteu o chocolate em seu bolso enquanto fazia testes. Portanto, para mim, a solução para a procrastinação nesses casos é pensar mais sobre o que você tem evitado do que incluir mais tarefas entre o que você quer fazer e o que te impede de fazer isso. Ou isso ou uma situação pior. Uma humilhação, um fracasso econômico, uma derrota pessoal que te faça sair do lugar. Isso também funciona e é até mais comum. A solução da cultura coach de técnicas mirabolantes, gadgets, parafernálias, exercícios, meditação, banho gelado e mais não sei o que, me parece muito com não fazer nada, fazendo coisas mais agradáveis para evitar o trabalho real. Se você pensar bem, parece muito com procrastinação. Pensar, ver filmes, pinturas, ler poesia e andar por aí é vadiagem para quem vê de fora. Mas para quem vê de dentro, é a própria vida se desenrolando.
A pergunta é: qual dessas pessoas você quer mais impressionar?